contadores, contadoras do nosso querido estado de Goiás, técnicos em contabilidade, estudantes, que satisfação estar aqui com vocês. Quem fala com vocês hoje é o Danilo Silva, conselheiro regional do Conselho Regional de Contabilidade, professor universitário, empresário contábil, e é com muita alegria que estou aqui hoje para apresentar para todos vocês uma palestra que realmente muito boa, uma palestra que de fato vai agregar na nossa vida profissional. Antes de entrar no tema da palestra, antes de entrar aqui especificamente apresentando o currículo dos nossos ilustres palestrantes, eu quero deixar uma mensagem para você. Sempre me pergunto, professor Danilo, contabilidade dá dinheiro? Olha, o que eu sei que dá dinheiro assim fácil é o Silvio Santos. O restante, todos nós temos que correr atrás. Mas correr atrás como? Nessa busca constante pelo conhecimento. E é justamente essa busca constante pelo conhecimento que participamos de palestras, de eventos como esse promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade. A 14ª edição da Convenção de Contabilidade de Goiás, ela nos traz essas palestras, nos traz conhecimentos realmente de alto nível. E é por isso que nós sempre devemos honrar a nossa classe contábil e estar nessa busca constante. O Conselho Regional de Contabilidade sempre traz palestras de alto nível. E não menos essa palestra que temos agora dentro da trilha trabalhista, pessoal. Nós temos a seguinte palestra com o seguinte tema: ações trabalhistas e o mercado de trabalho. Olha para você perceber o nível da palestra. E olha os palestrantes agora. A palestra será encaminhada com os seguintes palestrantes: Cássio Moro e Alberto Nemer. Olha o currículo dos caras, olha o currículo deles. Alberto Nemer, advogado empresarial, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, TED, da OAB do Espírito Santo, gestão 2019-21. E membro titular do Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção do Governo do Espírito Santo. Olha o currículo desse pessoal. Currículo agora do nosso amigo Cássio Moro. Cássio Moro é juiz do trabalho, mestre em processo civil, especialista em Direito do Trabalho e Direito Aplicado, acadêmico do curso de Economia. Pessoal, não tem como não participar dessa palestra. Essa palestra ela vem para transformar a nossa carreira, essa palestra vem para agregar cada vez mais. E é por isso que o Conselho Regional de Contabilidade tem a sua importância extrema na escolha desses palestrantes, são palestrantes de alto níveis. Então, pessoal, com vocês, a palestra com o tema Ações Trabalhistas e o Mercado de Trabalho. Fique ligado, que essa é para marcar. Grande abraço, vamos junto, vamos participar? Contamos com vocês aí nessa participação. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui, você que está aqui participando dessa convenção de contabilidade do CRC de Goiás. É uma grande honra estar aqui presente, vou nos apresentar. Meu nome é Cássio Moro, eu sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, sou juiz do trabalho, professor do BSSP, Centro Educacional, e de outras pós-graduações por aí. Ao meu lado está Alberto Nemer, que é um advogado empresarial, nós trabalhamos junto, professor também, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Espírito Santo e membro titular do Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção do Governo do Espírito Santo. Como vocês já viram, nós somos aqui do Espírito Santo, eu sou juiz do TRT do Espírito Santo, e temos uma honra muito grande de estar aqui falando com os senhores contadores do estado de Goiás, um estado que nós temos uma grande proximidade, não evidentemente geográfica, mas em razão do BSSP. E vamos falar sobre um tema que muito nos interessa e que interessa a todos nós, profissionais que estamos diante do mercado e da justiça do trabalho, do mercado de trabalho. Né? O tema ações trabalhistas e o mercado de trabalho. Pelo menos desde alguns anos já o mercado está em grande transformação e com essa pandemia tudo se acelerou, as mudanças foram muito drásticas
e nós temos alguma coisa a conversar sobre isso, onde que está, né, a necessidade da justiça do trabalho, do advogado trabalhista, do contador nisso tudo. Para começar a passar, a gente vai fazer um bate-papo, uma troca de palavras aqui para não ficar aquela coisa maçante. Eu falo meia hora, depois o Nemer fala meia hora, e daí vocês acordam e de repente faz uma pergunta. Não, vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Não vou pedir para vocês fazerem perguntas ao vivo, porque eu sei que vocês não estão ao vivo, não vai ser possível. Mas vamos lá. Alberto Nemer, me conte, inicie sua pequena e breve fala para a gente trocar uma ideia aqui. Boa noite, Cássio. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todos que estão nos acompanhando. Como o Cássio já disse, me chamo Alberto, sou advogado trabalhista empresarial e com muita honra participo dessa convenção de contabilidade do CRC de Goiás. Por coincidência, eu estou com a gravata verde, mas não é. Então, sirva como homenagem ao time do Goiás, que está na primeira divisão, quase passando o meu Botafogo. Vamos disputar aí quem vai ser rebaixado. Mas, brincadeiras à parte, é uma honra muito grande estar aqui e poder fazer esse bate-papo descontraído, mas com muito conteúdo, Cássio, sobre o direito do trabalho, né, e as ações trabalhistas e o mercado de trabalho. E esse tema é muito importante, Cássio, porque muitas pessoas, né, há um tempo, vêm debatendo e vêm defendendo o fim da justiça do trabalho, né, e, por consequência, o fim do direito do trabalho. Mais uma vez, fica patente, né, fica claro para todo mundo que a importância do direito do trabalho. O direito do trabalho, durante essa pandemia, ela foi de suma importância para trazer uma paz e um equilíbrio social, principalmente pelas medidas que foram possibilitadas em razões de novas legislações trabalhistas, com o fito de quê? De se manter empregos, né, de se garantir ao menos alguma coisa durante essa pandemia que, infelizmente, a gente está vivendo e ainda não passou. Possivelmente vamos enfrentar uma nova onda, possivelmente teremos também novas questões trabalhistas, porque todas as medidas têm um prazo de validade que é até o dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então, não sabemos o que irá ocorrer a partir de 2021. Mas, de forma sucinta, é isso. Te devolvo a bola para a gente começar a fazer esse bate-bola aí e poder explicar para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando e nos dando essa honra. Bom, antes vamos fazer um merchanzinho do nosso trabalho. Eu e Alberto Nemer, para aqueles que não nos conhecem, nós temos um podcast chamado Retrabalho Podcast. Você pode seguir no Instagram, Retrabalho Podcast, @Retrabalho Podcast, ou ouvir nas suas plataformas. É um programa dividido em dois modelos. Um é de entrevistas, que nós entrevistamos grandes profissionais do direito do trabalho, do mercado de trabalho, economistas, advogados, juízes, enfim, sobre as novidades e sobre os pontos críticos do direito do trabalho dentro de uma visão mais moderna, mais nova e descontraída. Curtam lá o Retrabalho Podcast, também aproveitando, quem quiser também tem uma coluna no jornal A Gazeta ES, Gazeta do Espírito Santo, sobre o mercado de trabalho, todas as terças-feiras. A gente também trata do assunto. Mas vamos lá, o tema ações trabalhistas e mercado do trabalho, Alberto, me parece que a gente pode dividir ele em duas etapas, né? Depois você me corrija se eu estiver equivocado. A primeira etapa é exatamente tratar das mudanças no próprio mercado de trabalho geral, né? Ou seja, o que aconteceu, especialmente falando de 2020 com a pandemia, o que aconteceu com esse mercado de trabalho, o que aconteceu com o trabalhador e com a empresa diante de um estado de calamidade pública que colocou todo mundo em casa, que a economia precisava girar, não podia ficar parada, entretanto, teve óbices e obstáculos gigantescos. O trabalhador foi para casa, foi trabalhar em home office, alguns ficaram sem trabalhar, outros com escala reduzida. Por outro lado, aqueles de serviços essenciais, como hospital, o trabalho aumentou e aumentou demasiadamente. Então, nós tivemos algumas coisas que não foram esperadas pelas análises econômicas, esse surto foi inesperado, que trouxeram, consequentemente, como você até já havia dito, diversas normatizações do governo em tempos espaços. Assim. Então, veio a pandemia, veio a calamidade, aí veio uma lei aqui, outra lei ali, revoga uma lei, cria outra lei, ou medida provisória. Isso tudo criou
uma incerteza gigantesca no mercado. Como é que o empregador vai agir? O trabalhador, o que ele faz? Fica em casa, vou para o trabalho, se eu posso pegar uma doença, não venho, o que eu faço? Criou-se a necessidade de se adaptar ao trabalho em casa, como nós estamos fazendo aqui nesse seminário. Estamos em casa, o Alberto está no escritório dele, eu estou na minha casa, né? O gabinete não está aberto até hoje. Então, nós estamos, na verdade, trabalhando dentro de uma situação de insegurança, de incerteza e a única certeza que nós temos uma grande mudança em todo o mercado de trabalho. Vejam, senhores, por exemplo, apenas para início de conversa, diversas empresas já não estão mais contratando pessoas, não precisam mais contratar pessoas que morem perto ou até mesmo na mesma cidade da própria empresa. Se o trabalho pode ser efetuado a longa distância pela internet, por que eu vou contratar alguém só da minha localidade, né? Nós, por exemplo, professores, estamos dando aula no Brasil inteiro, né? Não tem mais aquela coisa de viajar para dar aula. Infelizmente, não vamos mais comer arroz com piqui para dar aula em Goiás. Podemos dar aula aqui de Vitória. Já os senhores também não precisam vir aqui comer nossa moqueca capixaba. Então, há muita mudança no mercado. Essas mudanças geram incertezas e essas incertezas geram o quê? Ações trabalhistas. Não é? Exato. Tivemos medidas provisórias determinando suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, o que importa em redução da remuneração. Tivemos agora uma recente controvérsia a respeito do pagamento do 13º das férias, se vai ter redução pela redução da jornada, se não vai ter redução, como é que vai ser isso? Até que ponto o home office precisa de um acordo entre as partes ou não precisa, como é que se computa a hora extra, como é que se previne acidentes no trabalho realizado em casa. Então, as incertezas são gigantescas dentro do mercado. Como que os trabalhadores e empresários estão se adaptando? E o que é pior disso, vocês, contadores, devem saber tanto quanto a gente. Quem é diariamente bombardeado com perguntas para esclarecer isso tudo? Contadores e advogados, não é? E vem para o juiz depois julgar quando o embrólio está feio, não dá para ser uma conciliação, um acordo. Nemer, o que a gente pode falar para o contador nesse período de incerteza, em que nós mesmos estamos aqui divagando, nós divagamos muito sobre muitas coisas e não temos muita certeza da coisa. Tivemos até um episódio a respeito do pagamento de 13º salário. Verdade. Sustentamos uma posição, e a posição lógica é essa, chega o governo agora em dezembro e dá uma outra interpretação diferente da conclusão lógica. Então, há uma incerteza muito grande, não é, Alberto? Exatamente. Acho que, cara, você foi muito feliz no que você disse. E é importante também a gente esclarecer aqui para os contadores que estão nos ouvindo que, com certeza, todo o setor contábil, assim como todo o setor jurídico das empresas, foram bastante demandados em razão dessa pandemia, em razão também dessas alterações legislativas, né? Então, as empresas com as incertezas e querendo aplicar, né, essas alterações trazidas pelo governo federal, o setor contábil foi muito demandado junto com o jurídico. E nesse momento, é muito importante também esclarecer e orientar aos contadores de que a gente sabe que a contabilidade, departamento pessoal e recursos humanos e o jurídico trabalhistas, eles caminham, eles têm alguns pontos de interseção, ou seja, onde os três atuam em conjunto, né? E aí a importância da forma que essa informação é dada. Às vezes a gente vê que há algumas informações trazidas pelo setor contábil que às vezes ela necessita de uma análise e uma orientação jurídica. Então, às vezes, o contador querendo ajudar, querendo auxiliar ou querendo responder de forma imediata, pode estar assumindo uma responsabilidade que não é dele e aí sim, Cássio, gerar uma eventual ação trabalhista, né? Trazendo aí um transtorno. Por isso que antes de a gente aprofundar esse bate-papo, eu sempre defendo a importância do setor contábil, a importância do setor jurídico e a importância do DP e DRH ser esse ponto de ligação entre jurídico, contador, DP e RH, para quê? Para que esse tripé, né, forme um time que a empresa saia vencedora, não gere qualquer tipo de passivo. Então, inicialmente, eu acho que nós temos que primeiro entender esse conceito, né, da atuação de cada um, e dentro dessa atuação,
a gente sabe a importância e a responsabilidade que é ser a contabilidade. Porque, normalmente, o primeiro setor a ser demandado por qualquer questão trabalhista realmente é a contabilidade. Então, esse bate-bola entre contabilidade e jurídico, DPRH, em sintonia, é de suma importância para que se evite aí ações trabalhistas. Muito bem observado. Algumas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, nos próximos meses, a cada mês, teremos mais e mais ações trabalhistas. Isso já é uma coisa que até preocupa muito a Justiça do Trabalho, porque nós estávamos num decréscimo de demandas desde a reforma de 2017, por uma objetivação, por um aumento do princípio ético, de uma condução processual mais responsável, né? E continuando isso, evidentemente, sem diminuir, mas agora com essas incertezas jurídicas decorrentes da pandemia, da crise econômica que por ela foi gerada, nós teremos um número muito, mas muito elevado de ações. Então, nós teremos, basicamente, as ações que estavam em curso em 2020, que fatalmente tiveram adiamentos, elas andaram mais devagar por conta das audiências telepresenciais, muitas foram adiadas para 2021, na esperança de que possamos instruir testemunhas de forma presencial, e temos as demandas decorrentes de próprio 2020, da própria lei. E quando a gente fala nessa interação entre os profissionais, basicamente a empresa, estamos falando do departamento jurídico e RH, escritório contábil e escritório advocatício, nós temos que ter certeza de que os três estão inteirados, né? Coisas que são meio irritantes quando estamos num processo. Primeiro, nós perguntamos para o advogado: doutor, qual é o risco dessa ação? Quanto vale essa ação? O advogado não faz a mínima ideia. O advogado reclamante, por exemplo, ele fez todos os pedidos e não tem a mínima ideia de quanto vale o show. Por quê? Porque ele não teve o know-how, a expertise de conversar com o contador antes, para fazer uma análise de risco, para verificar o quanto efetivamente vale. Isso foi um pouco minorado agora, desde 2017, que a reforma trabalhista exige que se apresente um valor aos pedidos. E aí, esse valor dos pedidos, há uma necessidade responsável muito grande. Ainda que haja uma interpretação de que não precisa ser liquidado necessariamente, considerando que existe sucumbência para quem perde, né? Então, o advogado tem que pensar duas coisas. Se ele fizer um pedido muito alto, mais alto do que vale, ele vai perder uma parte disso. Se o pedido vale 1, ele pede 2, ele vai perder 1. É bom que eu posso falar de números à vontade aqui, que vocês entendem fácil. Quando eu falo para nós, juristas, ninguém entende. A gente é meio ruim nisso. Você faz o pedido que vale 1, pede 2, se você perder 1, 50%, você vai ter que pagar honorários para outra parte. Então, não dá para pedir demais, não dá para exagerar no seu pedido. Entretanto, se você pede menos do que vale, você acaba, é claro, não defendendo o máximo possível para o seu cliente. Então, é importante que esse cálculo, que esse valor apresentado para cada pedido corresponda efetivamente à realidade. Ninguém é melhor para fazer esse cálculo que o contador. Então, é importante que o advogado de demandantes, de autores de ação, haja desde o início com o seu contador. Não só, desculpa interromper, Carlos, não só o advogado do autor, mas como da empresa também. Como a ação é líquida, então me precipitei. Então, o advogado que faz o pedido, ele tem que ter uma coisa muito precisa hoje. Hoje não dá mais para advogar dentro daquela forma artesã, né? Você vai falar assim: eu vou entrar com uma ação trabalhista, eu vou pedindo. Se eu perder, não tem problema, não tenho nada a perder. Isso não existe mais, desde a sucumbência não existe mais. Se o cliente perder, ele vai ter que pagar honorários para o advogado da parte adversa. E não tem coisa, imagino eu, né? Na época que eu advoguei 4 anos antes da magistratura, eu sou magistrado há 13, quase 14 anos. Antes disso, eu advoguei. Na minha época, não se tinha muito a perder, mas eu fico imaginando hoje, né, a cara de tacho que fica o profissional quando chega para o cliente dele: você perdeu e vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte, que normalmente é uma empresa, né? Deve ser uma situação muito, muito chata. Então, deve haver essa comunhão, essa associação, esse acordo entre escritório de advocacia e contábil desde o início. Na minha época, advogava, não sei como é que eu nem me advogado empresarial, mas nós fazíamos a advocacia de reclamante também no meu escritório, e a gente tinha um contrato. Quando a pessoa assinava o contrato de honorário, ela tinha um contrato com o contador nosso também. Então, na percentagem de honorários para o advogado, na percentagem de contato para o contador. Sempre tinha isso.
Um advogado da empresa, isso é uma coisa irritante de reclamante. Você pede para ele o valor, ele não sabe. Coisas irritantes que a gente recebe, que a empresa faz, né? A empresa chega lá para a gente e fala assim, ó, não, mas eu dei essa justa causa, ou eu fiz esse ato aqui, eu paguei essas rescisórias conforme a orientação do contador. E agora um puxão de orelha para muito contador. O contador ele acaba dando uma interpretação jurídica, que não é do seu ofício. Tá? Já viram? Ele é demandado a fazer isso, né? A empresa pequena não tem dinheiro para pagar um escritório 100% do tempo de advocacia, mas tem a obrigação de ter um contador. Então, é claro que o escritório contábil é a primeira busca jurídica que uma empresa, especialmente as pequenas, tem. Mas tem que tomar muito cuidado. É importante que o contador, quando passa uma orientação jurídica, tenha ao seu lado um advogado devidamente contratado que possa responder por essa sua indicação jurídica. Porque a interpretação do direito ela vai muito mais do que uma mera leitura. Nós acabamos sendo mais objetivos na interpretação de lei, e nem sempre é essa questão. Tem que analisar todo um contexto de jurisprudência, de decisão dos tribunais, de interpretação teleológica da lei, que apenas juristas conseguem captar. Às vezes a coisa é tão complexa. Eu tenho uma formação lógica antes da formação jurídica, às vezes eu tenho até dificuldade de entender aquele juridiquês altamente sofisticado. Então, é importante que, mesmo que uma empresa pequena que peça conselhos jurídicos para o escritório de contabilidade, esse escritório de contabilidade tenha esse diálogo com um jurista. Trabalhista, evidentemente, especializado na área, porque é uma área extremamente específica e extremamente complexa. Não é mais aquela... Nós não estamos mais falando daquela relação de emprego lá antiga, lá de 1930, 1940, quando surgiu a CLT. Hoje as relações são muito mais complexas. Então, o nível de responsabilidade dos profissionais é muito maior. Alguma coisa a completar sobre isso, Alberto? Não, eu concordo. Eu acho que o que às vezes dá algum erro... Eu estou ouvindo um eco. Você está ouvindo um eco, Cássio? Não. Então, só um minuto. Então, de acordo com a sua pergunta, Cássio, eu concordo. E o que eu vejo um problema é o que você disse. Às vezes, o contador, como é o primeiro contato, principalmente das empresas pequenas, e às vezes quem anda ajudar a empresa, atravessam a linha, ou seja, dão opinião jurídica. E às vezes essa opinião jurídica não está em consonância com a legislação. Então, isso eu vejo como um problema que os contadores têm que ter a tranquilidade de falar que aquilo ali não é de sua competência, mesmo às vezes querendo ajudar, porque às vezes ajuda na hora, mas no futuro essa conta pode chegar. E lembrando aqui, né, que o contador não pode oferecer, né, serviços contábeis e jurídicos ao mesmo tempo, inclusive no mesmo local, né, porque isso também fere o Código de Ética e Disciplina do Estatuto da OAB. Então, só para fazer esse adendo aqui, para que também os colegas que estejam nos assistindo, que eventualmente sejam contadores e advogados, eles sabem que tem que atuar de forma bem separadas. Então, é isso. Eu concordo com você. O contador tem que estar muito atento a essas orientações e ficar muito tranquilo quando entender que aquela questão é jurídica e de repassar essa demanda para algum outro advogado para analisar sob a ótica jurídica. Perfeito. Outra questão importante a ser falada é que, como nós dissemos, a Justiça do Trabalho está um pouco preocupada com o aumento vertiginoso de ações trabalhistas. Né? E agora isso tem sempre o seu lado bom. Um outro lado que a Justiça tem se preocupado muito, até para dar vazão a esse monte de processo, e até por uma questão, se formos analisar as funções de Estado mesmo, e que me parece que cria uma maior importância dos profissionais privados e não da Justiça para resolver a demanda, são as formas de composição. E aí eu acho que o contador é fundamental para atuar junto com o advogado. Tanto composições extrajudiciais, né, quanto composições judiciais. Tivemos até a possibilidade, pelo menos coletivamente, de tentativa de composição pré-processual durante a pandemia. Então,
me parece que, em razão dessa pouca estrutura, vamos dizer assim, para essa demanda tão grande da justiça do trabalho, nós que já enfatizamos a conciliação desde os primórdios da justiça do trabalho, hoje temos mais um foco em deixar que as partes atuem com protagonismo para encontrar a solução. E nisso cria-se uma mudança conceitual no próprio conceito conciliatório. Qual é? Né? Antigamente, até hoje, nós temos isso diverso, naquelas lides pequenas que lidam com valor ou outro, nós temos aquela negociação tradicionalmente competitiva, que parece um mercado de peixe, um leilão lá da rua Santa Efigênia, lá de São Paulo. Né? Você pechincha de um lado, pechincha do outro, vai marcando o território, até que chega num valor que um sai feliz por ter tirado do outro e vice-versa, aquela competição para ver quem faz o melhor acordo. Verdade. Esse tipo de negociação, ele tem saído um pouco de cena, dando privilégio aquelas composições mais proativas, mais colaborativas entre as partes. Então, as partes hoje acabam entendendo que existe só um problema para as duas. Né? As duas vão ter que resolver esse problema e sair desse problema. Então, elas não querem ganhar em cima, elas têm um problema e querem resolver da forma mais colaborativa, cooperativa possível, para que saiam bem. Né? Ou seja, e a partir disso, as partes começam a criar suas próprias soluções. Né? Elas dependem menos do judiciário e mais do seu próprio diálogo. Para se ter um diálogo extremamente positivo e que crie um êxito muito grande, não tenho dúvidas que o advogado que está à frente da negociação, né, já falo para vocês, né, a parte que, ainda que possa ajuizar o processo sem advogado, possa se defender sem, a parte que vai sem um advogado, vai sem um profissional, é suicídio. Mas, enfim, o advogado que está lá negociando, ele tem que estar sabendo exatamente todos os riscos da demanda. Isso importa em saber, contabilmente, quanto vale cada pedido e, estatisticamente, as chances de êxito ou de fracasso de cada pedido. Para isso, existem já softwares moderníssimos de jurimetria que permitem que, entrou com uma ação, o advogado já pode saber a cada pedido qual a percentagem de chance que ele tem de ganhar no primeiro grau onde foi distribuído o processo e até mesmo no tribunal, ou até mesmo lá no TST. Então, ele consegue ter chance de êxito e até mesmo chance de base de cálculos, valores, para ter uma liquidação muito mais precisa do que, às vezes, a liquidação dada pela outra parte, ou até pelo seu contador, apenas para analisar o que é pedido. O que é pedido vale tanto, mas o que é realmente tem chance de ter êxito e essa parte que tem chance de ter êxito vale quanto, efetivamente. Então, a gente está fazendo uma análise não só meramente contábil, mas uma análise jurimétrica, uma análise muito mais efetiva de riscos de ação. E essa análise acaba sendo mais precisa, e aí o diálogo dos dois profissionais é fundamental. Fala, Alberto. Seguindo nessa sua linha, Cássio, eu concordo, e o papel do contador vai ser muito importante, porque quando você tenta fazer um acordo, quando ainda não tem sentença transitada em julgado, você avalia as verbas que estão ali no pedido, que estão ou eventualmente... E é com base nisso que você, às vezes, consegue ajustar um acordo e chegar numa convergência, ou seja, porque o contador vai conseguir te orientar a discriminar verbas, por exemplo, né, que são indenizatórias, que não incidem impostos, ou seja, ajuda a não onerar a empresa, mas e também ajuda a aumentar eventualmente o valor de acordo. Sem sombra de dúvida. Outro ponto necessário é a discriminação de verbas, que é uma função, alguns advogados acham que é a função do juiz, não é do juiz. As partes devem discriminar as parcelas. Né? Existe, é claro, um critério de razoabilidade nessa divisão, qual a proporcionalidade do pedido e tudo mais. Agora, tem que saber fazer o cálculo, né? E às vezes a ação é tão complexa que é muito melhor que se resolva até fora de uma audiência que está naquele calor lá de discriminar, não é fácil, para que se faça a coisa direitinho. Né? Então, é fundamental, volto a repetir, é fundamental a atuação de ambos, em conjunto. Né? Não é uma coisa meramente, não é somente sobre lei, não é somente sobre números. Né? Exato. E mais do que nunca, Cássio, eu acho que o contador, mais do que nunca, vai estar mais ativo nas ações trabalhistas, seja para essas questões de acordo, seja para a elaboração da inicial, como se disse, e seja também para contestar e impugnar na contestação os valores apresentados e, principalmente,
na sentença líquida, porque o momento de se impugnar os eventuais valores deferidos numa sentença líquida é no recurso ordinário. Então, o contador vai ter que fazer essa dobradinha com o advogado, que é muito importante. Aí já entra, a gente começou no processual, depois a gente vai entrando no administrativo. Né? É verdade. A gente está falando até agora apenas da parte de conhecimento, com o acordo ali. As sentenças, né, há uma meta da Justiça do Trabalho de proferimento de sentenças líquidas. A intenção é de que todo juízo de primeiro grau profira sentenças líquidas e também, pelo menos, os acordos do tribunal. Alguns juízes hesitam, eu mesmo hesito em ações complexas a fazer sentença líquida de primeiro grau. Por quê? Porque vai haver recurso, né? Há uma grande chance de ter recurso. O tribunal não liquida quando ele reforma. Então, acaba havendo um trabalho inútil. Entretanto, aquelas sentenças juridicamente mais simples, um dos meus assistentes é um contador. Ele já liquida, já deixa liquidadinha a sentença, já apresenta ela líquida, e aí sim as partes devem ter em mente que a hora de impugnar o cálculo de liquidação é no recurso ordinário. Vai deixar lá para execução. É agora o momento, porque o juiz já apresentou números. Os números viraram, na verdade, a interpretação jurídica ali, a parte fundamentação. Perfeito. Nisso, eu acho que a gente até cria um aumento de demanda por contadores, né? Tanto na justiça, né? Ainda a grande maioria das varas do trabalho dependem de peritos externos. Nós não temos peritos para liquidar todas as sentenças, para liquidar todas as execuções, para debater situações de execução. Então, há um grande número de peritos na Justiça do Trabalho e acho que com a tendência de liquidação sempre vai haver. E para as partes, evidentemente, desde o começo, há necessidade de um contador ali em cima, analisando cada questão. Embargo de declaração, recurso ordinário, tudo isso é matéria que o contador vai auxiliar. Eu lembro quando eu advogava, não acontecia isso de sentença líquida, mas os recursos de execução eram feitos pelo contador e só me dava mastigadinho, eu só convertia ali em forma de petição e mandava, né? Então, essa é uma atuação até mais de contador do que de jurista. Verdade. Então, a parte processual me parece que há uma grande demanda e essa demanda tem aumentado. É bem verdade que, conversando com muitos contadores, vão falar, mas a gente trabalha paga muito pouco na perícia, o valor é muito pequeno, de fato, né? Eu acho que muitas perícias, especialmente as pagas pela Justiça do Trabalho, não são valores grandes. O escritório ganha no volume, né? Ele, apresentando volume de ações, de cálculos com celeridade, com precisão, ele vai ganhar sempre no volume, pelo menos nas varas, as varas vão nomeá-lo com uma certa frequência, pela precisão, pela competência, pela ética fornecida. É verdade. Queria fazer só uma observação, Cássio, porque eu, na minha visão, é o seguinte, a título de mercado de trabalho, né, e falando do mercado de trabalho para os contadores, essas legislações trabalhistas, essas alterações na legislação trabalhista, ela trouxe uma importância muito grande para os contadores e trouxeram eles para mais de perto das ações trabalhistas. Por que eu digo isso? Normalmente, um contador da empresa, por exemplo, para liquidar os cálculos ou do reclamante, só chegaria no final do processo. Né? Ele só chegava lá na execução, né, para se liquidar o julgado, para se iniciar a execução ou para se fazer o embargo da execução. Agora não, agora ele participa, o contador, no início do processo, na defesa do processo, no recurso do processo, né? E dependendo se o acórdão for líquido, também lá no acórdão. Então, o contador ele participa de todas as fases do processo, que é muito importante deixar isso claro aqui, da importância dessa dobradinha sempre de sintonia entre jurídico e contabilidade. Não, e olha, com todo respeito ao processo trabalhista antigo, olha a bizarrice da coisa. Às vezes a coisa andava sem sequer as partes terem noção dos valores envolvidos. Então, era muito comum, por exemplo, a parte ganhar 90%, 95% do valor da ação, que representava um único pedido, e ter perdido outros 10 que não valiam nada, financeiramente falando. Ela ia recorrer. Não, mas eu só ganhei um pedido e perdi outros 10 pedidos, eu vou recorrer desses 10 pedidos. Quando, na verdade, esse pedido que ela ganhou representava 98% da ação, ou seja, para que você vai recorrer, atrasar, demorar mais?
executa logo. Por quê? Porque o advogado não, e nós mesmos juristas, todos não ficávamos pensando no valor, né? Nenhuma negociação de acordo era tão incisiva, ficávamos pensando no direito, interpretação do direito, daqui, dali, da lá. Não ganhei aquele pedido que eu realmente queria ganhar, mas aquele não vale nada. Ou seja, é duro, mas eu falo muito isso para as partes. Senhores, o que importa para a gente aqui é o faz-me rir. Não adianta ter uma tese jurídica bonita, mas é um direito bonito que eu quero proteger aqui. O que importa é o dinheiro. Por que isso? Porque o direito ele não tem aquele condão de fazer voltar ao passado para tentar repor uma lesão. Um dano moral, por exemplo. Se teve um dano moral, essa ofensa vai existir para sempre. A demanda trabalhista não vai voltar ao passado e tirar aquela lesão. O processo de trabalho, a pessoa teve um acidente e se tornou incapaz. O direito não vai tornar ele capaz novamente. O que ele vai fazer é converter aquilo em dinheiro, em indenização. Então, para nós, por mais dura que possa ser essa assertiva, o que importa é a conversão em dinheiro. É isso que importa na reparação judicial, né? Então, a não ser, claro, naqueles casos preventivos, né? Quando a gente está falando de reparação, a gente está falando de conversão de qualquer dor em dinheiro. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. E aí, até uma dica para o profissional que exerce a jurisdição. Não se pode buscar, hoje em dia, uma boa causa para ganhar. O que se pode é evitar causas, porque quanto mais você evita uma causa, mais você economiza para o seu cliente. Inclusive, aquele que teve o dano prejudicado, aquele que entraria com a ação, né? Por exemplo, a pessoa vai lá no seu escritório, eu acho que eu tenho direito a isso, isso, isso. Você vai avaliar se ela tem mesmo, vai usar o seu programa de jurimetria lá e vai ficar, olha, sua chance de ganhar, eu sei que foi triste, é ruim, você não gostou disso, mas a chance de ganhar esse processo é de 2%. Será que vale a pena entrar com essa ação ou não? Mas eu tenho um dano moral, porque eu me senti ofendido. Pela pesquisa de jurisprudência aqui, você vai ganhar R$500. Será que vale a pena eu entrar com a ação que custa caro, que existe um movimento de vários profissionais, a própria justiça, que não é cara? Uma dica para vocês. Um processo de trabalho hoje gira em torno de R$4 a R$5 mil do erário por processo, isso nível Brasil. Por quê? Porque tem toda uma estrutura a ser paga, evidentemente que a Justiça do Trabalho não tem finalidade lucrativa, como nenhuma justiça tem, mas ela custa caro para o erário. Será que vale a pena eu entrar com um processo que eu tenho uma chance pequena e um valor pequeno? Quem pode me dar o subsídio para verificar se eu posso ou não entrar com essa ação, se vale a pena ou não? A parceria, como diz o Neymer, é a dobradinha entre contador e advogado, sem sombra de dúvida. São os primeiros juízes da causa. Exatamente. Então, me parece que é isso. O contador, outra coisa que nós podemos falar, o contador hoje e o advogado também, eles não estão adstritos ao processo, já puxando um gancho daquilo que eu falei. A análise contábil, voltando para a parte pré-processual, a análise jurídico-contábil, ela se volta desde a relação de emprego. Mais do que isso, desde a admissão, né, a definição dos corretos valores a serem pagos para o seu trabalhador, a definição de políticas de remuneração, de benefícios, a própria negociação coletiva. Esse é um ponto interessante. Quando você vai fazer um acordo coletivo, eu defendo que acho que o futuro da Justiça do Trabalho não é reformas legais, mas é boas negociações coletivas, bons acordos coletivos entre empresa e sindicato. Espero eu que profissionais alcancem, especialmente sindicatos, alcancem um nível negocial que possa, com maturidade, criar normas específicas para cada empresa. Acho que isso eu acho que esse é o futuro. Por quê? Porque uma lei federal que analisa todos os mercados, todos os estados, todas as regiões de forma única não é precisa. O que é preciso é uma análise negocial individual. Então, me parece que esse profissional tem que estar junto nessas negociações coletivas, negociações individuais, a própria negociação de determinados contratos de trabalho individuais, às vezes um trabalho bem remunerado, você vai pagar, além de salário, vai pagar stock options, vai pagar algumas cláusulas mais sofisticadas. É importante que se tenha uma análise contábil de tudo isso. Tá? Então, oi, diga lá. Eu acho que você abordou um tema muito interessante, e porque é mais uma dica que a gente pode dar aqui para o setor contábil que assessora as empresas. Os instrumentos coletivos, seja a convenção coletiva ou seja o acordo coletivo. É muito importante que a contabilidade
tenha ciência do acordo ou de uma convenção coletiva existente. Por quê? Como se normalmente a contabilidade auxilia ou gera as folhas de pagamentos, ali que se vão os benefícios que estão nas convenções, eventuais descontos em razão desses benefícios. E uma coisa comum que eu vejo muito, e eu gostaria de deixar aqui essa dica para o setor contábil, não pode nem o contador, nem o jurídico, Cássio, escolher qual convenção aquela empresa vai seguir. Eu vejo que isso acontece muito nas empresas. Às vezes a contabilidade fala, você tem que seguir essa convenção coletiva aqui. E você vai analisar, não tem nada a ver com aquela empresa, nem com a empresa, nem com os empregados representados. Ou às vezes, tem a ver com o empregado representado, mas não tem nada a ver com a empresa, né? Com a atividade preponderante da empresa. Então, assim, eu vejo que às vezes isso tem gerado ações de cumprimento de valores altíssimos, às vezes a empresa está achando que está cumprindo a convenção coletiva, mas efetivamente não está, porque está aplicando uma convenção equivocada. Então, fica mais uma dica e sugestão para que, mais uma vez, contabilidade e jurídico façam esse bate-bola aí. Essa conversa é importante, e o direito sindical hoje é um direito sindical complicado, é um direito sindical que tem uma infinidade de sindicatos, às vezes nem categoria profissional necessariamente é. Então, há uma necessidade de uma atenção específica, inclusive, e aí até fica a dica para empresas, né? Às vezes a convenção não adequa, a convenção coletiva não se adequa necessariamente àquela empresa. O sindicato tem que responder, tem que respeitar, mas nem sempre aquilo lá cria um certo equilíbrio na relação entre empregador e empregado. E aí, o contador que está ali no dia a dia, verificando a folha de pagamento, pode chegar para a empresa, para o advogado, olha, nós precisamos negociar isso com o sindicato. Dessa forma, não está dando, não tem como. E aí, criar um ambiente negocial para um acordo coletivo com a empresa. E aí, o sindicato... Me parece que quem vai verificar se efetivamente aquela convenção é adequada ou não para aquela empresa é o próprio contador do dia a dia da empresa, que faz a folha de pagamento. Não é? Então, vejam, há um campo de trabalho gigantesco, não tem como falar, esse trabalho vai acabar, nós estamos com pouca demanda, não tem. Outra questão importante, já acho que chegando na nossa fase tempo final, né, Nemer? São os próprios programas de compliance das empresas devem ser feitos e administrados, mas ao serem elaborados, devem ter encabeçados na sua elaboração os advogados e os contadores. Hoje as empresas cada vez mais estão trabalhando dentro de um meio que deva ser sustentável, que tenha uma boa gestão de partes interessadas, e que mais do que isso, mais do que preservar e cumprir a lei dentro do mínimo possível que a lei estabelece, criar programas efetivamente de inclusão, de respeito, de dignidade, e por isso que esses regimes de compliance têm sido adotados com ênfase. E não só para as pequenas, não só para as grandes empresas, as pequenas também têm esse dever. Então, e escritórios de contabilidade e advocacia devem estar antenados a isso e sempre à frente para verificar toda normatização de conformidade e, mais abrangente que isso, de compliance de cada empresa. Verdade. Cássio, você falou compliance 3 vezes. Eu gostei da primeira vez que você falou com um sotaque bem legal. Você podia repetir para a gente. Gostei. Mas, brincadeira à parte, mais uma vez, se você analisar exatamente o que você disse, para o sucesso de uma empresa, todos os atores que orbitam nela têm que estar em plena sintonia. O jurídico, contabilidade e no aspecto trabalhista, o RH deve... Estou vendo uma pessoa ali de pijama dormindo. Acorda aí, cara. Boa. Então, para essa pessoa que está de pijama ali dormindo, vou repetir o que eu disse. Para o sucesso de uma empresa, né, todos aqueles players que orbitam
A empresa tem que estar em plena sintonia. E no que tange a área trabalhista, contabilidade, jurídico, DP e RH. Por quê? O passivo trabalhista, normalmente, ela vem por opção, às vezes, da empresa, ou, às vezes, por orientação equivocada, vindo da contabilidade, ou até, às vezes, vindo do jurídico. Então, essa sintonia, e principalmente no ponto que faz a interseção desses três setores, mitigam muito a possibilidade de erro. E aí, sim, a gente vai ter o preventivo atuando de forma forte, o compliance atuando de forma forte e, por via de consequência, menos ações, menos passivo trabalhistas e a empresa gastando energia onde ela deve gastar, que é na sua atividade meio e fim, principalmente. Não com essas questões burocráticas que, às vezes, emperram e levam diversas empresas a bancarrotas. Você, como juiz, sabe disso, eu, como advogado, sei disso, que, às vezes, uma orientação equivocada pode gerar um passivo de milhões. Só para completar, eu sei que já terminou o assunto, mas você falou da bancarrota, da falência. Eu vou dar uma dica para contadores que administram massas falidas. Pessoal, quando está administrando uma massa falida, você tem que formar um quadro de credores. Faça acordo, mesmo que você não vá pagar, pelo menos você cria um número para a dívida do quadro de credores acelera, melhor do que protelar isso. Verdade. É muito mais. Às vezes vem a parte aqui, não tem acordo porque a gente está em processo de falência. Aí que você tem que fazer, faz um acordo, vamos fixar a dívida que vale, sei lá, na ação vale 30, vamos fixar em 20 mil. E assim que definir o quadro de credores, verificar o que a gente tem de ativo para pagar, a gente já te paga. Ou seja, para definir o crédito, isso é fundamental, uma dicasinha só para quando você estiver cuidando de uma massa falida, aí, de uma recuperação judicial, ajuda bastante a coisa. Lembra, eu acho que é isso, né? Nosso tempo deu, dá para falar mais um monte aqui, né? Mas acho que a dica é isso. Faça suas últimas considerações e a gente encerra por aqui. Excelente. Agradeço mais uma vez o convite. Foi muito bacana esse bate-papo, pena que passou rápido. Fica aqui meu abraço a todo o povo de Goiânia e do estado de Goiás. Meu abraço aos torcedores do Goiás, ao do Vila Nova também. E, enfim, em breve, espero que esse nosso próximo encontro possa ser pessoalmente. Isso aí, obrigado. Nem quero agradecer a todos. Lembrando, Retrabalho Podcast. Lembrando também, no BSSP, estamos lançando agora um MBA em Direito do Trabalho Aplicado, focado a juristas, a contadores, a empresários, a gestores de RH, todo online, nota 10, com um hall de professores de excelência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado, inclusive aquele que estava dormindo ali de pijama. Reveja depois. E é isso. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, não importa a hora que você esteja assistindo a isso. Quero fazer um especial agradecimento aqui ao professor Edgar Madruga, contador, que nos convidou, que nos trouxe para esse Verdade. Evento. E é isso. Um abraço a todos e até mais. Valeu, gente. Uma última consideração, Cássio, só para não perder a oportunidade também, falar do livro que a gente lançou, O Direito do Trabalho e o Coronavírus. É uma coleção internacional com 12 países, com a minha participação, com a participação do Cássio e mais de 100 outros autores, uma linguagem fácil, objetiva, tratando de todas essas alterações da legislação trabalhista em razão do coronavírus. É isso aí, meus amigos. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus.